Olá pessoal, bem-vindo ao Diário de uma Jornalista Marcial, na esteira, nos 60 minutos de hoje, 14 minutos, aqui eu vou nos 60. Bom gente, aqui é um canal, vou mostrando um pouco dos meus condicionamentos, falando da arte marcial, dos desafios. Eu sou jornalista, gente, e faço esse canal principalmente focando na arte marcial. E quando eu não estou na arte marcial, eu estou fazendo condicionamento, melhorando o meu condicionamento, minha força muscular, melhorando a minha saúde e tudo mais. Então hoje eu vim para a esteira, estou praticando arte marcial, né, atualmente. Estou gostando muito da arte que eu estou praticando, estou muito feliz lá, gosto. O machismo segue, né? Você tem que lidar com o machismo. Na arte marcial você tem que lidar com o machismo. Não tem outro jeito. Na sociedade, não é só na arte marcial. E é o que eu falei, tem vezes que você vai encontrar pessoas muito difíceis, homens muito difíceis. E aí você vai ter que ignorar, principalmente se ele é, por exemplo, se ele é instrutor ou se ele é o sensei, é complicado, tá? A sorte é que você tem muitos instrutores, né? No meu caso, tenho muitos instrutores que são legais, só que tem um deles que é difícil. Tem um instrutor que é difícil para lidar. Eu já tive um embate, critiquei ele. Ele é extremamente machista, eu nunca vi. É um homem doente, né? Problemático. Comigo, então, é pior, porque eu falei, né, do machismo dele, critiquei ele. Então, ele me coloca literalmente na geladeira, esse instrutor. É impressionante, como é incômodo, né? É assim, ele vem, com certeza as mulheres já passaram por isso. Mas eu já observei que ele é assim comigo. Com as outras mulheres ele não é assim, porque eu critiquei, ele é ultra machista. Ele é um homem super machista e ele é instrutor, né? Então é complicadíssimo, porque ele não consegue ele não tem seriedade, né? Porque um instrutor, o que o instrutor tem que fazer? O instrutor, independente dele gostar ou não, ele tem que ensinar, ele é instrutor. Mas esse cara, ele é complicadíssimo, tá? Ele realmente tem um relacionamento difícil comigo, tá? Ele não gosta de mim, eu trato ele bem, cumprimento ele, né? Eu tento ser civilizada com ele, tá? Independente do que eu penso ou não. Por quê? Porque eu tenho que ser fria, né? Quando você está praticando uma arte marcial, você tem que ser fria, ter um relacionamento civilizado com as pessoas, né? Mas infelizmente você vai encontrar alguns homens muito problemáticos, que nem esse. E ele é instrutor, esse que é o problema. É um dos, ainda bem que não é só ele. Graças a Deus que os outros são legais. Os outros são legais, mas quando é ele que vai dar aula, é complicado para mim. Por quê? Porque ele faz o seguinte, ele é extremamente problemático, né? Ele faz o seguinte, ele está me ensinando, por exemplo, ele tem que passar uma técnica para mim e para um colega. Ele faz o seguinte, ele ensina só o colega, ele me ignora. É extremamente desagradável, né? É chato, né? Você passar por uma situação dessa, assim. Eu já reclamei dele. E ele continua, né, sendo instrutor. Eu acho que ele não tem condições de ser instrutor, né? Porque o instrutor, ele tem que ter profissionalismo, né? Mas esse cara não tem, ele é extremamente problemático. Muito problemático. É um homem já, e ele já é adulto, né? Ele não é um adolescente, ele já tem mais de 40, casado, tem filhos, tem filha, né? Então, eu me pergunto muitas vezes como é que pode, né, um homem desse... Como é que pode, né? Que formação que ele pode dar para essas crianças, né? Ele faz o seguinte, ele vem... Ele sempre foi assim. Mas depois que eu falei que ele é machista, né? Reclamei do machismo dele. Ele ficou pior, né? Então, ele
Ele vem dar aula para mim, ele vem ensinar uma técnica, não é para mim. Na verdade, para mim, ele ignora, eu não existo, né, no dojo. Ele está ensinando, né, ele tem que ensinar uma técnica para mim e para um colega meu, que está no mesmo patamar que eu, tá? E ele pega e faz o seguinte, ele só ensina o colega, e ele só corrige o colega. É como se eu não existisse. É extremamente desagradável, né? Você tá numa situação assim. A sorte é que tem um outro instrutor que é super legal. Eu não tenho o que reclamar, né? São 3 instrutores. Os 2 são legais, os outros 2. Eu gosto deles. Eles são humanos, ensinam direitinho, né? Agora, este é complicado. É um homem problemático, mas o problema é dele. Ele fala mal de mulher. Agora ele parou, né? Depois que eu reclamei, ele parou de falar mal. Da própria esposa ele falava mal. E ele não se dá conta que ele está falando mal de mulher. É impressionante, né? O machismo dele. É doentio, não é normal, né? O machismo dele. O machismo dele não é normal. Eu não sei como é que pode uma mulher casar com um homem desse, tá? Sinceramente. Enfim, eu tô levando ele na maciota à distância, né? Cumprimento ele. Ele fala umas coisas engraçadas até, assim, sabe? Quando não é de mulher, até que é divertido, assim. Ele fala umas coisas meio engraçadas. Eu acho engraçado, eu não acho ele ruim. Só que é incômodo você ter um instrutor que chega e te ignora. Não te corrige, não te ensina, só dá aula pro cara, pro homem. Isso é muito incômodo. Ele trata bem as outras mulheres, tá? Porque as outras mulheres comem na mão dele. Agora de mim ele ficou com raiva, né? Porque eu chamei a atenção dele. Ele deveria... Eu acho que o fato de eu ter observado algumas coisas nele deveriam ser construtivas para ele se tornar uma pessoa melhor. Eu deveria ver assim, mas infelizmente os homens são bem mal resolvidos. E você vai pegar homens muito pior, muito ruins, muito mal resolvidos. E você vê que o problema é dele, né? Então, como lidar com um instrutor assim? Ignorando. Eu acho que assim, o problema é quando só ele dá aula, né? Quando só ele dá aula, isso é complicado para mim. Porque ele literalmente me ignora. A ponto de uma vez, eu falar assim, você só vai ensinar ele? Você não vai me ensinar? Aí ele teve coragem de, ironicamente, dizer que eu estava fazendo certo. Eu não estava fazendo, ele nem estava olhando. Ele ignora, né? Ele me ignora o treino. Tá, assim, é impressionante como pode, né? Uma pessoa dessa ser instrutor. Se eu fosse dono de um dojo, jamais deixaria um cara desse ser instrutor, tá? Porque, ou senão eu corrigiria ele. Porque ele não pode fazer isso. Ele tem que ensinar todo mundo igual, independente dele gostar ou não. Mas como ele é problemático, é extremamente desagradável. Mas eu entendi que eu tenho que ignorar ele também, assim. Chamo os outros instrutores para me ensinar. Peço ajuda para os outros instrutores, porque eu tenho a sorte de ter outros. Se fosse só ele, seria complicadíssimo. Seria muito complicado, tá? Então você vai passar por situações assim. Não é a primeira vez e nem será a última, porque você tem realmente homens muito problemáticos e muito complicados nas artes marciais. Eles são extremamente machistas e eles ignoram as mulheres, tá? Eles subestimam as mulheres. Agora imagina um homem desse, né, se relacionando, né? Porque eu tenho ali, eu não converso nada com ele, eu converso com os outros, com ele não. Cumprimento ele, né, normal, sou bem educada com ele e tal, mas eu acho um absurdo ele ter esse comportamento, né? Ele não pode ser assim, ele não pode fazer isso como instrutor, Ele pode até gostar ou não gostar de alguém, mas ele como instrutor, ele tem a função de ensinar as pessoas, independente de gostar ou não. Então é um homem despreparado e sem autocontrole. Ele chutou minha perna, né? Ele chutou. Deu um chutão na minha perna ficou roxa. 2 semanas. Tá normal, voltou ao normal. Ele é ogro, né? Bem ogro. Bem assim, né? Bom, enfim. É estranho, eu não consigo imaginar uma mulher com ele, sinceramente. Mas nas artes marciais, você vai encontrar uns homens bem estranhos, que você vai falar, meu Deus, como é que pode ter uma mulher para se relacionar com esse cara?
Como pode, né? Como as mulheres, né, não têm consciência, né, não sabem escolher parceiros, tá? E depois dá no que dá, né? É isso. Ele é agressivo, né? É um homem agressivo. Esse homem, e ele é grande, hein? Ele é grande, ele fez 20 mil anos de uma arte desconhecida, né? Já falei aqui dessa arte, o Yalman. Ele fez 20 mil anos. Ele é grande, tá? Ele é forte. O chute dele quebra a tua perna, tá? A minha não quebrou, ainda bem. Ainda bem. Mas ele deu por tudo, assim, sabe? Como que pode, né? Uma pessoa graduada fazer isso com uma pessoa que não é graduada, né? É covardia, no mínimo, né? Então ele é assim, ele é doente. Ele fala cada uma infantil, né? Tem umas brincadeiras, faz umas piadas infantis. Ele ficou com raiva porque eu fiz comentários sobre o Bruce Lee. Eu li o livro, a biografia do Bruce Lee. Eu tenho embasamento histórico, né? Documental para falar as coisas. E ele ficou com raiva, disse que não, que eu estou errada. Então, mas ele nunca leu nada. Ele não sei se ele sabe ler, mas enfim. Tratar com as pessoas ele tem dificuldade, tá? Mas assim, ele não é ruim. Eu não acho ele ruim. Mas ele é doentio, né? O machismo dele não é normal, tá? Não é põe coisas. Parou, né? Agora eu não sei mais porque eu não dou atenção, né? Pro grupo. Mas do WhatsApp. Mas ele punha coisas falando mal de mulher, sabe assim? Uma pessoa problemática. Bolsominion deve ser. Meu Deus, então na arte marcial você vai ter que... Então eu decidi, eu falei, eu vou ignorar esse cara, infelizmente ele é instrutor, ele tem muito para ensinar, ele tem conhecimento técnico. Principalmente daquela arte que ele fez, né? Ele tem conhecimento técnico, ele ensina bem, só que ele tem esse problema, né? Ele faz diferença comigo, eu já percebi, as outras mulheres não, porque as outras mulheres babam ovo nele, né? E eu chamei a atenção. Eu questionei o machismo dele, né? Então ele se incomodou. Assim, isso vai acontecer muito. Eu não estou surpresa com isso, porque isso acontece muito, né? Quando uma mulher é muito inteligente, fala as coisas, tudo, os homens, eles realmente perseguem elas, né? Criam problemas. Isso aconteceu em muitos dojos comigo. Agora eu tenho que entender, né? Eu preciso, ainda bem que tem os outros, que são maravilhosos, que compensam esse daí. Mas enfim, estou feliz, a arte marcial é legal, tem muitas vantagens, você vai ter sim essas coisinhas, mas isso é da vida, né? Você vai encontrar muitos homens problemáticos na sua vida, não só nas artes marciais, em qualquer lugar, né? Porque os homens têm realmente uma formação ruim. E você tem que entender, né? Pôr na balança e aprender, né, a lidar com esse cara. Entender, né, que o problema é dele, ele tem problemas muito sérios. E é um problema dele, né? Se ele quiser evoluir ou não, ele evolui. Dificilmente ele vai evoluir, porque ele tem já idade e ele não consegue ter, né, consciência do machismo dele. É isso. Bom, gente, eu estou há 30 minutos aqui na esteira, quase 30, né? 28. Eu venho aqui para melhorar o meu condicionamento, porque, como eu disse, né? Quando você está fazendo arte marcial, você sente necessidade de melhorar seu condicionamento, né? Sua musculatura. Então, eu venho para cá. Hoje eu vim. É o segundo dia na semana, né? Como eu falei para vocês, o ideal é você fazer academia pelo menos 3 vezes por semana. E eu estou tentando, vamos tentar vou ver se eu consigo manter a frequência. Estou analisando uma segunda arte marcial, né? Eu não estou fazendo mais o Aikido, parei, não deu certo realmente, porque você encontra homens problemáticos, né? E aí, até aqueles que se dizem seus amigos estão nessa categoria. Então eu estou procurando uma outra para complementar. E é isso. Até mais, gente. Tchau, tchau.